Paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo, mais um vídeo para este canal. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, se você concorda, coloca aqui o seu comentário, comente o vídeo, divulgue em todas as redes sociais, para que junto nós possamos crescer. Já estamos aqui já no capítulo 7, estudamos já 6 capítulos do livro de Mateus. Muito interessante o livro de Mateus e passamos por 6 capítulos já. Se você ainda não assistiu, vai lá no primeiro vídeo de Mateus, comentando Mateus capítulo 1, até chegar aqui onde nós estamos hoje. Hoje estaremos falando sobre o capítulo 7, muito conhecido, o capítulo 7 de Mateus, abençoador para a nossa vida. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, deixe o seu like. Aqui quem está falando é o presbítero Maurício, e vamos junto crescendo no YouTube e na presença do Senhor. Que Deus venha te abençoar. Vamos para o capítulo 7. Se você tem a sua Bíblia, pega ela aí, vamos estudar junto, porque ela é a nossa bússola, ela é o nosso alimento. Nós precisamos dia após dia da palavra do Senhor. E como nós estudamos anteriormente, no capítulo 6, Jesus vai chamando a atenção daqueles religiosos que vão se mostrando mais para os homens do que para Deus. E Jesus ele começa a chamar a atenção ainda, e Mateus vai escrever no capítulo 7 sobre não julgar. Então o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2 é exatamente sobre não julgar. Vai dizer, não julgue para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgastes, serei julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, não devemos julgar a ninguém. A palavra do Senhor vai dizer que nós devemos sempre estar pronto a ouvir e tardio a falar, e nunca julgar. Esse versículo de número 1 até o 6 vai falar sobre não se importar com a vida do próximo, porque tem aqueles que olham mais a vida do próximo do que a sua vida, e Jesus está dizendo da seguinte maneira, não julgueis para que não sejais julgados. Não devemos julgar. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados de ninguém, diz a palavra. Então, aqui em Mateus capítulo de número 7 vai falar exatamente sobre isso. Vai dizer sobre o olho, porque adianta eu olhar um cisco no olho do meu irmão, e não vejo a trave que está em meus olhos. Então não devemos julgar. Então no versículo de número 7 até o versículo de número 12 vai falar um versículo muito conhecido, que é: pedi, pedi e dai-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Grande importância desses versículos, porque a palavra do Senhor quer que nós, em nossas orações, pedimos ao Senhor, que nós buscamos ao Senhor. Então tem 3 formas aqui de o Senhor nos atender, e algo que devemos fazer: bater, pedir e também buscar. Toda vez que nós pedimos, batemos, aí o verso de número 8 vai dizer: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-á. Então todas as vezes que vamos buscar algo do Senhor, nós precisamos entender que o Senhor está pronto para nos abençoar, que o Senhor está pronto para abençoar as nossas vidas. E nós vamos ver aqui nos versículos em diante, que é do versículo 9 ao 11, falando sobre o homem. Deus vai dizer: se o homem sendo mau sabeis dar boas coisas aos seus filhos, se um filho pede um pão ao pai, ele não vai dar uma serpente, se pede um peixe, ele não vai dar uma serpente, se pede um pão, não vai dar uma pedra. Ou seja, dizendo que o Senhor, ainda mais Deus que está no céu, qualquer coisa que nós pedimos ao Senhor, Ele nos abençoará. E no versículo de número 13 e 14, que é muito interessante, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O interessante aqui é entender que este caminho que leva à perdição, fala-se do inferno, fala da liberdade que o mundo dá das pessoas pecarem, e aqui vai falar sobre que muitos são os que entram por ela, são muitos que se perdem. E o interessante que vai dizer no verso 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Então a porta larga, que nós chamamos de mundo, liberdade do mundo, viver uma vida mundana, uma vida pecaminosa, são muitos que entram por ela.
E a porta estreita, que é servir ao Senhor, negar o mundo, negar os prazeres mundanos, carnais, são poucos que entram por ela. Muitas das vezes a gente quer uma casa cheia, a gente quer uma igreja repleta, mas o Senhor vai nos mostrar e vai demonstrar que são poucos que entram por ela, são poucos que permanecem, são poucos que continuam lutando para estar nesta porta que vai nos conduzir ao céu. Aí do verso 15 ao verso de número 20, vai falar sobre o falso profeta, né? Vai dizer: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas anteriormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis, porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou fígados dos abrolhos. Assim todas as árvores boas produzem bons frutos, e todas as árvores má produzem frutos maus. Então nós vamos ver sobre, acautelar, ter cautela a respeito daqueles que nos ensinam o caminho da verdade. Paulo vai dizer que se descer um anjo de luz e pregar um outro evangelho, seja anatema, seja maldição, não seja verdade, não seja confiável. Então que nós possamos nos acautelar. Então Jesus, ele quer que nós nos acautelamos, que nós tenhamos cuidado dos falsos profetas. Eu acho muito interessante no versículo de número 21, e aí chama a atenção de todo crente, de todo cristão, de todo aquele que serve ao Senhor, daquele que busca a Deus em seu coração, sobre servir ao Senhor verdadeiramente e não somente de aparência, não somente como foi dito no capítulo de número 6, de se amostrar para os homens e não para Deus, orar para ser visto e não orar oculto, isso é muito interessante e nos chama a atenção. E sempre que nós lemos este versículo de número 21, 22 ou 23, o Senhor está nos chamando a atenção para sermos cristãos mais preparados para a vinda do Senhor, que pode ser a qualquer momento. O arrebatamento da igreja, seja ele na coletivo, seja ele no individual, nós precisamos estar sempre preparados para a vinda do Senhor Jesus. Então vai dizer aqui no verso de número 21, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Uma das coisas que nos chama a atenção aqui é fazer a vontade de Deus. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai, a vontade do Senhor. E nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Paulo vai escrever em Romanos capítulo 12, versículos de número 1 e 2, vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos que fazer a vontade do Senhor, cumprir a vontade do Senhor. E esses sim herdarão os céus, mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Nós vivemos momento onde pessoas estão escandalizando a obra do Senhor, vendendo coisas que o Senhor não quer que venda, falando coisa que Deus quer que não fale. Então nós precisamos nos acautelar dos falsos profetas e também não se enganar que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor estarão no céu. No verso de número 22 vai dizer: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ou seja, serão cristãos, são aqueles que levam a palavra do Senhor, são aqueles que estão repreendendo os poderes das trevas, são aqueles que estão profetizando, são aqueles que estão fazendo maravilhas. Mas nós precisamos entender uma coisa, quando os discípulos foram na comissão dos 70, tanto em Mateus capítulo 10 quanto Lucas, vai dizer que eles voltaram felizes, porque os demônios sujeitavam, porque os demônios sujeitavam quando eles falavam no nome de Cristo, e eles voltavam alegres porque isso tinha acontecido. Jesus vai dizer para eles: não ficai alegre porque os demônios vos sujeitam, ficai feliz porque o seu nome está escrito no livro da vida. Quando nós vivemos uma vida de sinceridade, uma vida de verdade na presença do Senhor, não somente de aparência, mas aquilo que o Senhor Deus vê, aquilo que o Senhor Deus contempla. Então está chamando a atenção. Toda vez que nós lemos este versículo, no capítulo 7, o Senhor está nos orientando para sermos mais verdadeiros, para nos sermos mais transparentes para Deus,
né, e também para com os homens. E no verso de número 23 vai dizer: então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Isso aqui é muito forte. Apartai-vos de mim, por vós que praticai a iniquidade. Então o Senhor vai dizer: eu nunca vos conheci. Nós louvamos, nós cantamos muitas das vezes: eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer Jesus, né? Mas será que o Senhor tem nos conhecido? Será que quando nós saímos do templo, da igreja, nós continuamos sendo crentes, nós continuamos pregando a palavra de Deus, nós continuamos sendo uma bênção? Então é muito importante entender que quando o Senhor, né, vir buscar a tua igreja, nós precisamos estar preparados, porque muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz, né, mas eu nunca vos conheci. Mas eu fiz no nome do Senhor, mas eu nunca vos conheci. Então é muito importante nós atentarmos para essa orientação bíblica, para que nós possamos viver dia após dia mais transparente para o Senhor, fazendo a sua obra. E os últimos versículos desse capítulo, para nós terminarmos, para o vídeo não ficar muito longo, né? O versículo de número 24 até o 28 é um dos versículos muito conhecido, também, que fala dos dois alicerces. Esses dois alicerces é fundamental para a vida do crente, porque vai falar sobre a palavra de Deus. O próprio Jesus dizendo que a palavra é um alicerce. Aquele que escuta e pratica, aquele que, né, ouve e não cumpre aquilo que ouviu. Então a palavra de Deus, ela tem um fundamento muito importante, né? É ouvir e praticar, né? Ser um praticante daquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E quando nós somos um praticante da obra do Senhor, da palavra de Deus, o Senhor cumpre sobre nós aquilo que ela determina, aquilo que a palavra de Deus foi enviada para fazer. Então diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha é Jesus Cristo. Ele é, né, a nossa rocha, a nossa fortaleza, E vai dizer assim, né, tanto no versículo de número 25 como no versículo de número 28 é a mesma coisa, né? E desceu a chuva, correram-se os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Porém, não caiu, não cai. Né? Quem está em Cristo Jesus não cai. Aqui, quando fala de chuvas, fala de tempestade, está falando exatamente, né, das tentações, dos momentos ruins, dos momentos que a luta vem, que a tempestade vem, né, sobre a nossa vida, mas combatem e não caem, porque está edificada sobre a rocha, está edificada sobre Jesus Cristo. Quem está edificado em Cristo, quem confia em Cristo, né, o salmista vai dizer no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então nós precisamos estar firmado no Senhor. Aí vai dizer no versículo 26, sobre o segundo alicerce, vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre. Então tem aquele que pratica, né, e aquele que não cumpre, ou seja, ouve, mas não cumpre. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E nós sabemos que a areia, né, ela leva tudo. E nós vamos ver aqui dizendo: e desceu a chuva, correram-se os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, quando alguém se baseia na ilusão, a areia fala sobre ilusão, a areia fala sobre aquilo que não é confiável, sobre as coisas do mundo, né? Então, grande é a sua queda. Nós vamos ver que aquele que pratica não cai, porque está edificado sobre a rocha. Nós vamos ver que aquele que ouve e não pratica, né, é grande a sua queda. E quantos que têm caído, quantos que têm, né, se deixado abater. Aí no versículo de número 28 vai dizer: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus, sempre que ensinava, ele tinha autoridade de pregar, de falar da palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos entender que tudo que Jesus passou para nós é para que nós também possamos passar.
entender que Jesus sempre teve um motivo, né, para que nós possamos estar firmes. A palavra do Senhor sempre foi para nós permanecermos fiel, porque Jesus em breve vem. Se você chegou até aqui nesse vídeo, gostou, deixa o seu like, compartilha, né, que Deus venha te abençoar e vamos juntos crescer para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.